o filho que você tem mais problema é aquele filho que é mais parecido com você. E por isso que você tem mais problema com ele. Por quê? Porque é você brigando com ele naquilo que você está brigado com Deus aqui dentro. Aquele filho, se você é teimoso, é o seu filho teimoso que dá problema com você. Porque é Deus trazendo um ressalte em querer quebrar minha teimosia para com ele. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio dentro do quadro aqui no nosso canal, o Impartindo o Coração. É muito importante para você, para mim, né? Quando você decide fazer um comentário aqui dentro, está inscrito, acionar o sininho. Por quê? Isso faz com que a plataforma entenda que há um interesse no conteúdo e ela faz que passe além da sua casa, além do seu computador, do seu celular. Nos ajude na propagação dessa mensagem, tá bom? Essa semana aqui, no Impartindo o Coração, eu gostaria de poder reforçar. Como gravei um vídeo na semana passada, de 5 minutos, foi muito rápido, houveram perguntas e questionamentos, então eu gostaria de repontuar aqui sobre a questão de nossos filhos, de muitas vezes a gente criar os nossos filhos no medo, e muitas vezes por que a gente tem problemas com com a criação dos nossos filhos. Óbvio que isso é uma questão multifatorial, são muitos fatores. Mas eu gostaria de levantar um ponto aqui que, se a gente compreender isso, nos ajuda muito. Normalmente, primeiro, importa pensar o seguinte: é muito comum, sabe, João, quando às vezes o próprio Deus permite, ou ele cria, ou sugere uma certa dificuldade com o filho, muitas vezes, como é que eu vou recolocar isso? Faz parte da pedagogia de Deus. Isso não é absoluto, não é condicional, mas faz parte da pedagogia de Deus. Uma das ferramentas pedagógicas de Deus para construir a minha filiação com Ele é Ele permitir alguns desajustes, embates, confronto com os nossos filhos. Por quê? Muitas vezes um confronto que eu tenho com meu filho é Deus querendo me aperfeiçoar como filho para com Ele. Por exemplo, Deus estabeleceu que Abraão ia ser pai de multidões, ele é o pai da fé. Então Deus criou um buraco dentro de Abraão, e que é um desejo enorme de ser pai. Só que antes de Abraão ser pai, ele precisava ser filho. Ele foi o primeiro a ser circuncidado, primeiro a ganhar filiação. E então ele precisava aprender a ser filho. Por que você acha que Adão e Eva não puderam ter filhos no Jardim do Éden? Pastor, você consegue garantir que Adão não teve filho no Jardim do Éden? Eu não consigo, mas relatos de filho vêm depois, fora do Jardim do Éden, fora da condição da perfeição. E por que Adão não pôde ser pai no Jardim do Éden dentro dessa perspectiva? É porque ele ainda estava aprendendo a ser filho. E ele saiu do Jardim do Éden sem ter aprendido a ser filho 100%. E ele tentou ser pai sem saber ser filho. Uau! Ficou muito ruim, deu muito problema, Caim, Abel. Por quê? Porque a maior apostila que você pode ter e aprender como ser um bom pai é aprender a ser filho. Porque filho faz o que vê o pai fazer. Então, Abraão, Deus trabalhava com Abraão a maneira dele aperfeiçoar a capacidade de filho. Por exemplo, quando Deus arrancou de Abraão Ló, Deus estava subindo um nível na filiação de Abraão. Abraão deixou de ser parente de Deus para se tornar filho. Subiu um nível. Quando Abraão encontrou uma crise e teve que se desprender de Ismael, Deus estava subindo um nível. Ele deixou de ser filho bastardo, que não tinha revelação da aliança, para entrar como um filho dentro da aliança. Quando ele se desprendeu de Ló, ele migrou para Ismael. Quando ele se desprendeu de Ismael, ele migrou para Isaac. Era Deus crescendo o seu nível como filho para poder ser pai, na perspectiva do pai da fé. Muitas vezes faz parte da pedagogia de Deus usar uma ferramenta. Às vezes Deus cria um certo
ou permite, ou deixa eu enxergar um certo desajuste que eu tenho na minha relação com meu filho, porque ele está querendo aperfeiçoar a minha relação com ele. Por isso que é muito comum, o filho que você tem mais problema é aquele filho que é mais parecido com você. E por isso que você tem mais problema com ele. Por quê? Porque é você brigando com ele naquilo que você está brigado com Deus aqui dentro. Aquele filho, se você é teimoso, é o seu filho teimoso que dá problema com você. Porque Deus está sendo um ressalte em querer quebrar minha teimosia para com ele. Isso não é condicional, não é absoluto, mas é uma das ferramentas pedagógicas de Deus. Você já parou para pensar que se você pode ter 10 filhos e um é muito diferente do outro, que você se pergunta como que pôde nascer do mesmo sangue, como pôde sair da mesma barriga? Por quê? Porque filhos trabalham áreas diferentes da nossa vida. É muito comum de você olhar num filho e ver. Tem uma coisa, John, que eu já falei isso, é um testemunho da minha vida pessoal, muitos já ouviram. Eu tinha algumas dificuldades maiores com a Sara no início da minha paternidade com a Isabel. Por quê? Porque a Isabel ela tem as minhas fraquezas. Então eu me compadeço. Já a Sara tem os meus defeitos. Aí eu hostilizo. Porque é diferente fraqueza e defeito. Quando você vê a sua fraqueza em alguém, você se compadece. Quando você vê o seu defeito em alguém, você hostiliza. Porque é você brigando com o outro naquilo que você está de mal com você mesmo. E nossos filhos, eles dão um poder de trazer um espelho sobre coisas que Deus quer resolver aqui dentro. Por isso que quando a gente olha no filho, um defeito que é nosso, inconscientemente a gente hostiliza esse filho. E às vezes pior ainda, quando você vê no seu filho algum traço de personalidade, que é aquilo que você odiava no seu pai, odiava na sua mãe, também é você tem a tendência de hostilizar, porque é você querendo brigar no seu filho aquele BO que você não resolveu com o pai e com a mãe aqui dentro. E quando o seu filho traz as mesmas características negativas que você tem no seu cônjuge, aí às vezes você é tentado dar o tapa que você não tem coragem de dar no seu cônjuge, no seu filho. Por isso, muito das relações dos nossos filhos é Deus denunciando as coisas que Ele quer curar e libertar a gente aqui dentro. Então eu vou ter que fazer uma escolha. Ou eu me iro, fico cego para aquilo que o meu pai quer me curar e hostilizo aquele que está fazendo a denúncia de maneira muitas vezes inconsciente, ou eu me quebranto, entro no meu quarto e digo, Senhor, o que minha esposa fez, o que meu marido fez, o que meu filho fez, está errado. Eu sei que está errado, mas não justificava eu me comportar e reagir daquele jeito. Aonde que está isso em mim? Eu sei que ele disparou algum gatilho que eu mesmo talvez não compreenda. E o Senhor começa a dar luz, e junto com a luz, Ele traz a cura. Tem muita cura disponível naquilo que eu quero brigar. E só o Senhor é que pode dar luz sobre isso. Que Ele dê luz para mim, para você, e que haja cura na nossa casa. Deus abençoe sua vida, seu coração. Até a próxima semana.